como a Bela falou, a gente tem totalmente focada para a área técnica e a gente não aborda nada de marketing, de estratégias de venda, de comercial. Muita gente tem uma facilidade, tem um dom, acaba sendo bom vendedor, mas muito mais no instinto, muito mais na intuição do que com técnica, né? E o que a gente procurou trazer aqui é um pouquinho de técnica, um pouquinho de recurso, coisas que a gente coloca em prática dos nossos consultórios, né? Todo mundo que trabalha na Smart, os dentistas, também atendem, então tudo que a gente vivencia internamente a gente traz para o consultório também e espero ajudar vocês aí de alguma forma. Então, novamente, fiquem à vontade para fazer perguntas e vamos começar. Agora foi. Então, pessoal, antes de entrar nas questões que a gente separou, só falar um pouquinho da proposta da Smart. Dentre alguns fatores, assim, de um modo geral, lá internamente, a gente procura trabalhar sempre assim, fazendo tudo com o máximo de qualidade possível. Tendo para vocês que estão aí na ponta uma opção de um produto que é feito com qualidade. O fone fica derrubando aqui o chat. Tem algum microfone aberto? Jamais. Tá. E de modo a que assim, a gente entregue para vocês um produto eficiente, um produto de qualidade e principalmente com valores acessíveis. Sem entrar em nome de outras empresas, de congêneres e tal, mas a gente sabe que é flagrante um oceano azul que a gente tem quando a gente fala de ortodontia com alinhadores, baseado em quanto, mais ou menos, os colegas precisam cobrar para conseguir uma margem de lucro com outras empresas de alinhador. Então, assim, dentro da proposta comercial da Smart, a gente consegue uma faixa ali que a gente vende muito tratamento, a gente vende muito orçamento para quem não conseguiu ou para quem acha que não vai conseguir fazer o tratamento com outra empresa. Então, tem um oceano azul aí para a gente trabalhar e a gente vê isso diariamente no consultório. Uma empresa nacional, com investimento nacional, mas com muita qualidade atrelada em tudo que a gente procura fazer. Então, essa é a proposta. Então, começando um pouquinho, pessoal, falando do mercado de aligner, o mercado de alinhadores, qual o tamanho desse mercado, como a gente vê isso no Brasil e no mundo. Então, a gente começou a buscar algumas informações, só para vocês terem noção do tamanho do mercado que a gente tem aqui no Brasil. 12 milhões de brasileiros procuram dentista por ano para corrigir posição dos dentes. Então, assim, esse número ele ganha uma outra significância quando a gente compara com outras áreas de odontologia, como prótese e implante, por exemplo. 2,4 milhões para prótese e 800 mil para implante. Fonte da Bimo. Então, assim, fica claro aqui, fica flagrante a diferença de escala de negócio que a gente tem entre ortodontia e implante, por exemplo, que é outro braço lá da Smart, né? Mas fica flagrante aqui como o mercado de alinhadores, como a procura por ortodontia é superior às outras especialidades. Então, mostra para a gente realmente um mercado muito forte, né? Principalmente comparado às outras especialidades. E junto disso, a gente estima que menos de 5% dos tratamentos hoje de aparelho no Brasil sejam feitos com alinhador. Ou seja, a gente tem um oceano pela frente, aí, um mar de possibilidades de pessoas que ainda não fazem parte desse mercado de alinhadores, de pacientes que ainda não se tratam com alinhadores. Até algumas empresas fazem ações focadas justamente nessa migração, né, de paciente de aparelho fixo para trazer para o alinhador. Por quê? Porque a gente enxerga que, sei lá, 90%, 95% do mercado de ortodontia hoje ainda não está. Então, a gente vê uma possibilidade de crescimento muito forte aqui no Brasil. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque a gente aqui no Brasil acaba espelhando uma tendência internacional. A estimativa aqui para o Brasil, por exemplo, é que até 2025, vamos projetar daqui a 5 anos, a gente tenha 20% dos tratamentos sendo feitos com alinhadores ortodônticos. Então, assim, é um crescimento de 4, 5 vezes num curtíssimo prazo. E vocês sabem até melhor do que eu,
como a tecnologia, como os tratamentos com alinhador avançam, né? Cada vez mais são mais indicações clínicas, mais previsibilidade, tratamentos mais curtos, novas indicações. E isso é uma tendência que todo mundo acredita, acho que todo mundo tem certeza de que é um caminho sem volta, né? E essa projeção a gente faz muito baseado no que acontece fora do Brasil. Na América, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente já tem um mercado hoje lá. Esse estudo, por exemplo, é de 2018, a gente tinha 2,2 bilhões no mercado de aligner. A previsão para 2026 é de 8,2 bilhões de dólares. Então, assim, é um crescimento exponencial violentíssimo, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. E, obviamente, o Brasil vai ter reflexo disso, é uma tendência inevitável, que se espelha aqui dentro o que acontece no planeta, né? Então, em cima disso, vocês vão ver, devem ver no dia a dia de vocês, em sites, em jornais, em revistas, uma infinidade de empresas, de startup, de olho no mercado de alinhadores. Tanto empresas de capital nacional quanto de empresas de capital internacional, todo mundo de olho nesse alinhador. Hoje, se você for ver, quase todas as grandes empresas de ortodontia já têm uma solução de alinhador. Todas as grandes franquias de odontologia, ou até propriamente de ortodontia, já têm um produto de alinhador. Tem grandes empresas internacionais. É um mercado extremamente atrativo e, como a gente viu, ele ainda está iniciando, ele ainda está engatinhando. Menos de 5% hoje dos tratamentos de ortodontia são com alinhadores. Então, nesse sentido, a gente tem certeza, a gente tem convicção de que é um mercado praticamente virgem ainda aqui no Brasil. A gente tem muito a crescer, muito a caminhar diante dele. A Isabela, inclusive, ela tem a oportunidade ela vai nos congressos lá fora, da American Dental Association, aqueles congressos de ortodontia lá fora, e já viu, né, Bela? Tipo, o tamanho do aligner fora, né? O último congresso, que foi em Los Angeles presencial, né, tinha muita empresa grande de brackets com um cenário de alinhador. Então, por exemplo, a Ormico, a 3M, então todas essas grandes empresas estão investindo nesse mercado, até mesmo porque eles estão entendendo que talvez o bracket, por mais que não vá cair em desuso, mas assim, talvez diminua a venda, que essas empresas também estão investindo em alinhadores, sim, com certeza. E isso, obviamente, vai se refletir aqui, não tem jeito. Até porque o Brasil é de longe, um dos maiores mercados consumidores de odontologia do planeta, né? Eu acho que hoje é o segundo maior, né? Então, sem falar de todo o viés estético que tem no Brasil, né? O maior, acho que só perde para os Estados Unidos em número de cirurgias plásticas. Ele não vai mais fazer de jeito nenhum. É um mercado extremamente atrativo para a estética, com certeza é um caminho sem volta aqui. Até pela própria eficiência que a gente tem com os tratamentos, né? Não é algo com certeza. Sem fundamento, né? Então, pessoal, número 2, lembrando que a gente trouxe 10 assuntos, o número 2, eu queria falar um pouquinho do conceito de venda. A minha proposta aqui é vocês fazerem um exercício de entender a venda como uma equação, como uma conta, como uma equação matemática. Como é que eu quero que vocês raciocinem quando vocês estiverem fazendo uma venda? A venda, ela é oferta, é igual, né? A fórmula. Venda é igual oferta menos objeções. O que isso significa? Para a gente converter uma venda, para a gente fechar um orçamento, para a gente fechar o tratamento com a gente, eu preciso fazer a melhor oferta possível e remover o máximo de objeções possíveis. O que significa a melhor oferta possível? O que significa objeções? Como remover objeções? Vamos falar um pouquinho disso. Então, primeiro, obviamente, o conceito de venda, que é redundante, mas é o nosso grande objetivo. Toda vez que você estiver conversando um orçamento com algum paciente, é importante que você tenha isso em mente, né? Que a venda é o objetivo final. Lógico, todo mundo quer fazer tratamento bonito, que dê função, que o paciente fique satisfeito, mas a gente está lá para vender, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, as nossas ações precisam ser um pouquinho racionalizadas de conversão, no sentido de fechar orçamentos. E na próxima etapa a gente vai ver que, assim, sempre tem em mente como uma equação matemática. Quanto melhor for a sua oferta, mais você vai vender. Quanto mais objeções você for capaz de remover do seu paciente, destituir ele, mais venda você vai fazer.
Então, por exemplo, o conceito de oferta é uma oferta perfeita, uma oferta irrecusável. Quais são as principais situações, os principais pontos que ajudam você a fazer uma grande oferta para o seu paciente, uma oferta que ele vai ter dificuldade de recusar? Primeira coisa são os gatilhos mentais. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de buscar um pouquinho sobre esse assunto, mas são situações, são gatilhos que a gente usa no nosso dia a dia que se comunicam com o sistema límbico dos nossos pacientes, de qualquer ser humano. São reações que o ser humano tem instintivamente. A gente, querendo ou não, isso acaba mexendo um pouquinho com a gente. Por exemplo, o gatilho, talvez o mais clássico, seja o de autoridade. Dando exemplos, por exemplo, quando você é leigo num assunto, por exemplo, você precisa de um advogado, você não entende nada daquele juridiquês, você não sabe nada de direito, e você pega uma petição, pega uma intimação, você não entende absolutamente nada do que está escrito ali, e aquele advogado explica aquilo para você de forma como ele impõe uma autoridade para você que você não tem aquele conhecimento, ele se torna uma referência para você naquele assunto. Outro ponto, outro exemplo de autoridade, por exemplo, é quando você vê trazendo para a odontologia, quando você vê um dentista tratando gente famosa, influenciador, ator, atriz, enfim. Para as pessoas, para a gente que é da área, não, mas para o teu cliente, quando ele vê a imagem de um colega atrelado à imagem de alguém famoso, fica em dele, intuitivamente, de que esse dentista tem uma autoridade, ele é relevante, ele causa impacto nas pessoas, ele é uma notoriedade daquela área. Então, assim, sempre que você conseguir exercer autoridade para o seu paciente, de modo que ele tenha em você a referência que ele precisa, você vai estar fazendo uma melhor oferta para o seu paciente. Todo mundo aqui já deve ter tido um cliente, por exemplo, que confia em você cegamente, assim, tudo que você fala, ele faz, ele é fiel, ele não pergunta para outros profissionais, ele simplesmente acredita em você. Por que isso acontece? Porque você despertou o gatilho mental de autoridade nesse seu paciente. Próximo ao gatilho mental, que eu acho muito bacana, é o de prova social. O que é isso, pessoal? Fazendo analogia com o efeito manada, por exemplo, aquele Instagram que toda hora posta paciente sendo tratado, vou dar exemplos aqui, por exemplo, você vai no Instagram do Dr. Vioto da vida, por exemplo, de próteses. O dia inteiro gente fazendo tratamento, paciente atrás de paciente, reabilitação atrás de reabilitação. Isso gera no paciente, no nosso cliente, no nosso alvo, um gatilho de prova social. Ele vê todo mundo fazendo aquilo, todo mundo correndo atrás daquele tipo de tratamento, trazendo para o aligner. Ele está vendo todo mundo usando alinhador, propaganda na TV aberta, todo mundo comentando, os amigos. Então, isso estimula ele, aquele efeito manada. Está todo mundo fazendo tal coisa, eu vou fazer também. Isso a gente chama de prova ou de prova social. É um gatilho talvez dos mais fortes que a gente tem. Outro ponto que eu acho bem legal é a especificidade, que é o quê? É um apelo de que aquele tratamento, no caso, fazendo os paralelos com a Liner, né? É feito sobre medida para ele, é feito todo o conceito, o planejamento, a fabricação, é feito especificamente para ele. Isso gera no teu paciente um senso de importância, de pertencimento, ele percebe aquilo como algo especial, algo feito sobre medida para ele. E isso mexe com nós, querendo ou não. O próximo que eu separei foi escassez. Escassez, um exemplo clássico é, por exemplo, quando você quer marcar uma consulta, ou com um dentista, ou com um nutricionista, ou com um médico, e o camarada não tem vaga para te atender nos próximos 60, 90 dias. Cara, isso gera no seu paciente um gatilho, você querendo ou não, o cara fala, porra, esse dentista é muito bom, ele não tem horário para mim no próximo mês. Isso mexe muito com a cabeça das pessoas. Inclusive, também é gatilho para promoção. Vocês devem... Não é à toa, né, que a gente vê toda hora promoção assim, apenas hoje, se encerra em tantas horas, se encerra essa semana, porque isso mexe com a escassez, isso mexe com o sistema límbico dos nossos pacientes. E materialização é quando a gente tira algo do virtual e traz para o real. Eu vou falar isso para vocês mais à frente, quando eu estiver falando da importância de vocês terem um portfólio. Obviamente, assim, não
se vocês trazerem nas memórias de vocês vão lembrar que você foi no médico, a primeira vez que você foi no doutor fulano, Beltrano, o jaleco que ele estava usando, se o consultório estava bem arrumado, se não estava. Isso tudo impacta na percepção do seu paciente, que vai impactar na qualidade da oferta que você está fazendo. O acolhimento desse cliente é muito importante, não só seu, mas em si da toda a equipe, né? A gente se sente, isso se conecta com o nosso límbico, a gente querendo ou não, a gente se sente melhor quando a gente é bem acolhido, né? Quando as pessoas são simpáticas para a gente, quando as pessoas sorriem para a gente. Isso influencia, isso mexe com a gente, isso faz a gente estar mais solícito, mais propício a ouvir o que as pessoas têm a dizer. Isso vai de encontro com os pequenos cuidados do consultório, tipo a aromatização, a arrumação, a decoração, um sorriso no rosto. Isso tudo eu acho que compõe um cenário onde você vai ter uma oferta para o seu paciente realmente atrativa, uma oferta cada vez mais difícil de ser recusada. Porém, o seu paciente sempre terá objeções. Raros pacientes que eu faço orçamento no consultório e o camarada fala, depois que eu explico para ele tudo, mostro como é que é o tratamento, ele vai falar assim, ok, vamos fechar. Eu acredito que para vocês também seja assim. É raro isso acontecer. O paciente, normalmente, ele vai ter uma objeção. E você tem que estar preparado para remover, para destituir, para destruir cada uma dessas objeções, de modo que ele fique até constrangido de não fechar o tratamento contigo. Então, eu separei algumas aqui que são clássicas, principalmente quando a gente está com alinhador. Por exemplo, o tratamento é muito caro. Você já tem que ter uma objeção, você tem que ter uma resposta para essa objeção, porque o cliente vai falar, é muito caro, acho que eu não posso pagar. Você precisa ter isso para ele especificado, uma resposta rápida para ele. Mas a gente parcela, mais perto da tecnologia não você gasta isso num celular, enfim, você precisa ter um argumento preparado para o teu paciente. Outra objeção que é muito frequente, eu preciso pensar. Cara, isso aqui eu escuto, acho que cada 3 pacientes, 2 preciso pensar. É preciso que você desperte nele o imediatismo. Você precisa dar uma oferta, fazer uma oferta para ele fechar esse tratamento na hora. Vou para casa pensar. Tudo bem, mas se você fechar hoje, a gente consegue uma condição diferente. Nunca faz um orçamento para o teu paciente sem dar a ele a chance de fechar aquele orçamento no mesmo dia. Isso faz muita diferença. Até porque, pessoal, querendo ou não, muitas pessoas têm dificuldade de dizer não. Você não pode esquecer disso, a gente não pode ser ingênuo. Tem muitas pessoas que não sabem dizer não, têm dificuldade para dizer não. Então, se você hoje, por exemplo, não oferece a possibilidade do paciente pagar na primeira consulta, lá na consulta de orçamento, para ele já sair lá e fechar o orçamento com a secretária, por exemplo, passar um cartão, você está perdendo conversão, porque isso funciona, de fato. Outras objeções clássicas, isso não funciona para mim, eu não tenho mais idade para isso, isso é coisa de jovem. Vocês têm que ter um discurso afiado para a objeção que o paciente jogar para você. Isso aqui interfere diretamente na sua taxa de conversão. O tratamento é muito longo, são muitos meses. Aqui, no caso de alinhador, você já tem a resposta perfeita, porque para a maioria das movimentações, ou para as movimentações que a gente vai indicar o alinhador, ele é mais eficiente, é mais rápido do que o aparelho ortodôntico fixo. E outra que é muito comum é que o doutor é muito novo, né? Assim, eu não sei a faixa etária do pessoal, mas eu ouço até hoje isso, já não estou mais tão novinho, mas eu escuto isso muito até hoje. E como é que a gente destrói isso? Como é que a gente remove essa objeção? Mostrando para a gente, para ele, o gatilho de autoridade, exercendo, deixando claro que eu sei o que eu estou fazendo, mostrando os casos que eu já tratei, o meu portfólio, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, enfim, dando credibilidade para ele. Mas, como um todo, é importante que vocês tenham essa clareza de enxergar a venda como uma conta, como uma equação matemática. Quanto melhor for a sua oferta e quanto melhor você remover objeções, mais você vai vender. Deu para entender, Bela, como é que eu quero que o pessoal enxergue o conceito de venda? Sim, sim. É bem interessante essas opções, porque eu acho que exatamente é isso que acontece, pelo menos comigo, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala alguma coisa que você não está esperando e aí ele vai para casa pensar. Então, é importante estar preparado e são várias variáveis, né? Várias opções aí que a gente tem para trabalhar com esse cliente. E sempre, nunca esqueça de dar a oportunidade para o cara fechar o tratamento no dia, sabe? Eu passei anos sem fazer isso. Dá a oportunidade para o cara fechar o tratamento naquele dia. Se a gente fechar hoje, a condição é essa.
e pergunta se ele quer passar o cartão com a secretária, se você, não é você que faz a parte de pagamento, que a maioria dos colegas não fazem essa parte, né? É. Acaba deixando para algum colaborador. O que eu ia falar, Pedro, é para o pessoal ficar à vontade também, gente. Se quiserem interromper o Pedro, perguntar, podem ficar à vontade. Se tiverem alguma dúvida. É só abrir o microfone, pessoal, do lado do nomezinho de vocês aí fica um microfonezinho, é só vocês clicarem que ele abre e vocês podem falar. Beleza? Terceiro tópico que eu trouxe, pessoal, é para a gente reforçar um pouquinho a diferença entre preço e valor, que são duas coisas completamente diferentes. Quanto custa uma coisa e qual o valor dessa mesma coisa. Novamente, trazendo para a matemática, né? Eu quero que vocês entendam que preço e valor são coisas completamente diferentes. O que é um preço? O preço é aquilo que representa uma quantia de dinheiro. O preço é papel. É quanto uma pessoa precisa pagar para ter aquele tratamento. É aquele camarada que liga para o teu consultório ou que manda uma mensagem no teu Instagram falando assim, quanto custa? Isso é o preço. Isso é o camarada que está ali atrás de preço. O que é completamente diferente de valor. O valor é algo intangível, é algo que varia a percepção de acordo com a situação, de acordo com o indivíduo. Ele é afetado por uma série de variáveis. O valor é algo muito mais atrelado ao emocional. O preço é algo muito mais atrelado ao racional. A nossa luta, a nossa briga tem que ser sempre para tentar trazer esses caras para o lado do valor, para ele enxergar em você, para ele enxergar no seu tratamento valor e não preço. Então, como eu posso afirmar que a percepção de valor varia de acordo com cada situação? A bolsa da esquerda é igual à bolsa da direita. Qual é a única diferença da bolsa da esquerda para a bolsa da direita? É que a bolsa da direita tem uma marca que significa valor para o paciente. Quando o cliente vê essa tag, essa marca, por exemplo, ele automaticamente atrela valor àquilo. Pode ser a mesma bolsa, o mesmo cor, a mesma costura, mas se tiver essa marca, se tiver esse gatilho de valor, essa construção de valor atrelada, o preço vai ser completamente diferente. A mesma bolsa que custa R$200 na fábrica, botou a estampa da marca X, vai custar R$1.000. Deu para entender, pessoal? Outro método de como a percepção de valor pode variar. Se eu tiver 2 garrafas de vinho num cardápio do seu jantar, e uma custar R$60 e a outra custar R$320 lá no restaurante, você vai ter certeza de que a garrafa de vinho que custa 320 é melhor do que a garrafa de vinho que custa 60. O que isso significa? Significa que, às vezes, a percepção de valor ela pode ser influenciada pelo preço, pela precificação. Às vezes, você precificando determinado tratamento de um determinado modo, você influencia diretamente na percepção de valor do seu paciente. Traduzindo, às vezes, se você estiver cobrando muito barato por uma determinada coisa, a pessoa não vai dar o valor que deve dar por aquele procedimento, por aquele tratamento. Então, o seu cérebro, ele acaba intuindo, ele acaba deduzindo de que o produto mais caro é sempre o melhor. A gente, em muitas situações, eu posso ser racional e saber que não, mas o impulso, a nossa tendência é essa, é acreditar nisso. Outro gatilho que eu queria trazer para explicar exatamente assim a percepção de valor, isso varia, é o que a gente chama de efeito Starbucks. Isso aí virou até um clichê, todo mundo fala disso. Como o Starbucks transforma o hábito de tomar o café em uma experiência, como ele atrela valor ao serviço que ele oferece, ao produto que ele vende. A quantidade de café para fazer uma xícara, um copo do Starbucks, custa 0,1 centavos. A quantidade de café é 40 centavos, uma xícara 3,50. Mas no Starbucks você paga R$10. Por quê? Porque ele conseguiu
construir em torno do nome dele uma experiência. Ele conseguiu atrelar valor ao produto que ele oferece, aí no nosso caso, fazendo um paralelo ao tratamento que eu ofereço, né? Eu consegui trazer valor para o meu paciente, aquilo, ele não está apenas preocupado em quanto custa, ele está preocupado se eu estou capacitado para fazer aquilo, se ele confia no meu trabalho, se eu tenho um know-how bastante para poder passar para ele a certeza do que eu estou fazendo, realmente tentar separar preço de valor. Então, pessoal, o valor é emocional, o valor é intangível, o preço é racional, o preço é papel, o preço é quanto custa. Preço é o que você paga e valor é o que você leva. Essa frase é bacana, essa frase exemplifica bem o que eu quero dizer. E aqui, só para ilustrar, esse gráfico aqui é até do Conrado, Conrado do Instagram, se vocês quiserem seguir, ele é coach e tal, meu Deus, consultor de empresas, tem curso online e tal, e ele mostra aqui como a percepção de estar caro ou estar barato, a gente chama de ticket médio, né? Um valor médio por tratamento, ela varia de acordo com o quanto de valor eu consegui cativar nesse paciente, nesse cliente. Se eu conseguir cativar valor nesse paciente, incentivar valor, trazer, angariar a experiência do que eu estou fazendo, às vezes um tratamento é barato. Agora, para o camarada em que eu não consegui cultivar valor, o mesmo valor pode ser caro. Por quê? Porque é o cara que você não conseguiu se conectar com ele. Ele não está interessado na qualidade do que você tem a oferecer, ele simplesmente quer saber quanto custa. É o cara que te manda mensagem no Instagram, pergunta quanto custa e tchau. Então, para reforçar esse conceito, pessoal, quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor, fica. Quem vem por preço, se o João da esquina vender por 2 paçocas a menos, ele da esquina. Se você conseguir despertar valor no teu paciente, ele não te troca. Ele vai pensar, poxa, lá é 2 bananadas mais barato, mas eu não confio nele, eu confio no Pedro. É com o Pedro que eu vou me tratar. Até porque, pessoal, tem o seguinte, muitas das vezes, a gente, vocês e eu, nós não vamos conseguir brigar por preço. Eu até pensei se eu trazia esse slide ou não, mas eu resolvi trazer. Eu não vou citar o nome, né? Porque acho que não seria ético, mas vocês devem conhecer uma franquia de ortodontia que começa com O e tem P. Alguém conhece? Se alguém conhecer, pode escrever no chat aí para a gente ver. É uma laranjinha, tem no Brasil inteiro. Eles estão vendendo um tratamento de alinhadores, de até 24 alinhadores na prática, a R$ 4.500, né, de 375. Vocês que já começam a trabalhar com a Smart, sabem que se não for um tratamento de 6 ou de 12 alinhadores, é inviável. Talvez até para 12 alinhadores já seja inviável esse valor. Então, assim, se a gente entrar na briga de valor, na briga de preço, preço por preço, a gente não vai ganhar. Entendeu? Essa segunda clínica é uma que tem shopping, que tem um tom lilás, que é 2 S, né, no nome dela. Ela está cobrando 3.850. E ainda dá um clareamento essa aqui. Ainda fala para o paciente que ele ganha um clareamento a laser. Essa tem vários shoppings aqui no Rio, acho que em São Paulo também já tem. E na internet também, né? Inclusive, falando preço, etc., que a gente sabe que é um pouquinho complicado. E a terceira que eu trouxe também é parecida com essa segunda, que ela tem uma pegada verdinha, uma logo verdinha e tal. Começa com S, tem L também. E eles estão cobrando 3.996 em 12 vezes, sem juros para o cara. Então, assim, é complicado brigar por preço, a gente não vai conseguir. Então, é quase que uma necessidade, é quase que não tem escapatória a gente atrelar valor nos nossos tratamentos, senão a gente está ferrado.
Deu para pegar mais ou menos o conceito, Bela? Você acha que o pessoal entendeu? Tem, eu acho que sim, Pedro. Tem até uma pergunta aqui no chat, se você quiser já responder. Fala para mim que eu não estou vendo, tá? O chat não está aberto. Tá. A Samira perguntou, você falou um pouquinho de portfólio, né? Ela falou que acha bem atrativo, mas como chamar a atenção se o dentista ainda está iniciando os atendimentos e ainda não tem esse portfólio? Eu vou mostrar para ela, eu acho que Mais para frente, né? 2 tópicos para frente, como ela vai montar um portfólio, que foi o que eu fiz no meu consultório, só com o que a Smart manda para ela, tá? Beleza. Samira, segura um pouquinho aí que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Então, pessoal, o próximo assunto que eu queria trazer, o quarto tópico, é ancoragem de preço. Isso aqui é um conceito muito bacana, faz parte da nossa vida em tudo, todos os lugares que a gente vai, que a gente compra no shopping, no passeio, vocês vão ver que as empresas usam esse conceito e a gente nem percebe. E eu quero que vocês tenham conhecimento disso para começar a utilizar na venda de vocês no consultório. Então, o que é a ancoragem de preço? A ancoragem é uma técnica que as empresas, que os vendedores usam para criar a percepção de que um preço é justo, que um preço é mais interessante a partir de outro similar. Normalmente a gente usa o termo referência, o termo âncora, justificado para ter o produto de melhor qualidade. Então, assim, produto que tem menos qualidade tende a vender mais. Assim, não adianta eu falar para você o que é, você ler o que é, a única coisa que resolve é se eu mostrar para você o que é. Então, vamos lá. Então, por exemplo, aquela lanchonete famosa, ela vende um hambúrguer a R$15 e a promoção, que tem um hambúrguer, batata e Coca-Cola, a R$20. Você acha que esse hambúrguer custa R$15? Você acha que a lanchonete quer vender esse hambúrguer a R$15? Não. Só que ela manipula o preço de tal forma que você fala, poxa, R$5 a mais para ter batata e refrigerante vale muito a pena. É muito mais em conta eu comprar a promoção do que eu comprar um hambúrguer sozinho. Eu quero a promoção. No cardápio, ele nem mostra o hambúrguer sozinho, ele só mostra a promoção. Por quê? Porque é o que aumenta o ticket médio dele. Se ele fosse vender um hambúrguer isolado, talvez ele fosse vender a 8, a 7. Só que não, ele quer aumentar o ticket médio dele, ele quer vender aquilo que é interessante para ele, não o que é interessante para você. Veja bem, a gente tem que vender aquilo que é o interessante para mim, o que eu quero vender. Não é necessariamente o que o paciente vai querer comprar, tá? A gente não pode ser ingênuo nesse ponto. O capitalismo é assim, as empresas são assim, e a gente precisa ser um pouco assim também. Outro exemplo, quando você vai lá no cinema, aqui tem o Cinemark, tem o CI, você já viu a pipoca, como é que funciona? Ele bota uma pipoca pequenininha a R$16, a pipoca média a 18 e um balde imenso de pipoca a R$20. Meu amigo, a cada 100, 99 vão pegar o pau de pipocão de R$20. Porque o seu cérebro faz conta, o seu cérebro ele é manipulado. Ele vai olhar e vai falar, caraca, R$4 de diferença para ter um balde de pipoca, eu vou no baldão. Tem gente que vai no baldinho? Tem. Mas isso aqui vai funcionar para 99% das pessoas. Então, a empresa, tipo, o vendedor, a instituição, ela quer claramente que você compre pipoca grande, ela manipula o preço dos outros serviços de modo a ser quase irresistível que você compre a pipoca grande. Então, eu quero que vocês tenham esse conceito em mente para ir aos poucos trazendo isso para o consultório. Qual é o tipo de tratamento que eu quero vender? Eu quero vender ortodontia fixa ou eu quero vender alinhador? A gente precisa pegar um pouquinho desses conceitos, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, para começar a usar a técnica a nosso favor, a técnica de venda para o nosso lado. Último exemplo que eu trouxe nesse sentido. Você vai na loja de eletrodoméstico, tem um fogão de 4 bocas que custa R$1.200 e tem um fogão de 5 bocas que custa R$1.900. Cara, o teu cérebro, ele faz conta. O teu cérebro, ele raciocina. Ele vai olhar e vai falar, poxa, a mais para uma boca, isso não faz sentido. Eu vou pegar o que é mais econômico, eu vou pegar o de 1.200. A não ser que você tenha um gatilho para ter sempre o que tem mais tecnológico, a última geração, a última novidade, etc. Se você não for esse perfil, se você não tiver esse arquétipo, o teu cérebro vai empurrar você para a opção mais racional,
que é um bourbon de 4 bocas, porque, porra, uma boca a mais me custa R$700. Então, assim, a gente tem que ter cuidado na hora de precificar os nossos tratamentos, de modo a pensar em qual vai ser a reação do teu paciente, para onde ele vai caminhar de acordo com o preço que você está apresentando para ele. Isso influencia muito na percepção dele, influencia muito nas técnicas de fechamento. Então, trazendo para o consultório, pessoal, se você está passando um orçamento de alinhador e vai passar também um orçamento de aparelho ortodôntico fixo e estético, quanto você vai cobrar no alinhador e quanto você vai cobrar na ortodontia fixa e estética? Dando 2 opções estéticas para o seu paciente, né? Lógico, o alinhador é mais estético, mas você está dando 2 opções para ele que são pares, são similares. Se você cobrar muito barato na ortodontia fixa, um bracket de safira, um bracket estético, enfim, você está indo contra a escolha dele pelo alinhador. Você está dificultando a tomada de decisão dele para o tratamento de alinhador. Se você está dando uma opção estética para ele com uma diferença de preço muito grande, o cara vai pagar, ele vai ter que tratar com o alinhador muito mais, ele vai ficar muito mais caro para ele pode acabar optando pela aparelhagem fixa, não pelo alinhador, porque você deixou os preços muito descolados. O cérebro dele vai fazer conta de que a diferença é muito grande, de que não vale a pena. Deu para entender? Mesma coisa da pipoca, mesma coisa da promoção. O cérebro dele vai raciocinar de que esse preço está muito descolado, não vale a pena. É muito caro o alinhador. Porque o cérebro da gente não para de comparar. A mesma coisa com ortodontia fixa convencional. Se para o alinhador eu estou cobrando R$7.000 no tratamento e na ortodontia fixa eu estou cobrando R$200 de mensalidade, cara, eu estou quase pedindo, pelo amor de Deus, para ele fazer ortodontia fixa. Ele só vai tratar com alinhador se ele tiver muito afim, se ele já tiver ido atrás de você para tratar com alinhador. O cérebro da gente está raciocinando, ele faz comparação o tempo inteiro, ele pensa o tempo inteiro, ele faz conta o tempo inteiro, ele pensa no seu bolso o tempo inteiro. Então, se você está dando para ele um orçamento com um alinhador a R$7.000 e um aparelho fixo a mensalidades de R$250, meu amigo, eu acho que você vai vender muito pouco alinhador, porque você está dando um belo do incentivo para ele não tratar com alinhador. Então, eu quero que vocês passem a pensar na hora de montar o orçamento de vocês, na hora de montar as tabelinhas de vocês, no efeito de ancoragem, como um item precificado pode fazer o que você de fato quer vender. Eu acredito que todo mundo todo mundo que está aqui essa hora quer vender alinhador, né? Se fosse o contrário, o pessoal nem estaria aqui. Deu para entender aqui, pessoal, o que eu quis dizer? Bela, alguma pergunta? O pessoal, você acha que ficou claro? Eu acho que ficou claro. Na sequência... Desculpa te interromper. Pedrinho, tá bem didático. Uhum. Bacana. Na sequência, um outro tópico que fala muito com ancoragem de preço, que é algo que é aplicável amanhã no consultório. É muito bacana. Isso aqui, a primeira vez que eu vi esse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, meu cérebro explodiu. Eu falei, cara, isso é genial. Isso é muito bacana. Que é economia comportamental, que do inglês vem de no-brainer. É como se fosse sem pensar, brain de cérebro, né? Como o nosso cérebro funciona, como a gente toma reações, como a gente faz comparações sem parar para pensar, são intuitivas. Então, esse autor, o Dan Ariely, ele tem até um livro, ele é um economista, e ele fez um estudo que ele publicou em cima de conceito de no-brainer, acho que em inglês é Behavioral Economy, alguma coisa assim, de economia comportamental, em que lá no MIT, que é um instituto de tecnologia, né, em Massachusetts, ele fez uma pesquisa lá com 100 alunos do campus, né, em que foi oferecido nessa pesquisa assinaturas em modalidades diferentes da revista The Economist. Veja bem, são pessoas altamente esclarecidas, de alto nível social, socioeconômico, né, no MIT. Não era pesquisa do IBGE na rua. E o que ele fez? Ele botou 3 modalidades de assinatura da The Economist. Ele fez uma primeira, a assinatura 100% online, só online, a $59. Ele colocou uma assinatura impressa a $125, e uma assinatura impressa mais online também a $125. Então, ele ofereceu esse pacote para 100 alunos do MIT,
e a gente vai ver como é que as pessoas responderam a esses estímulos. Veja, aqui ele fez um estímulo onde eu tenho dois semelhantes. Uma assinatura impressa $125, nesse caso não é nem semelhante, é igual, né? Ele botou de propósito para provar o ponto dele. E a parte impressa mais online também é $125, descolando da assinatura online é $59. Então, vou botar isso aqui para 100 alunos e vou ver como é que eles responderam. O que aconteceu, pessoal? 84 foram na assinatura impressa mais online. 16 foram na assinatura online. Ninguém pegou a assinatura impressa. Então você fala, pô, isso aqui é uma conclusão meio óbvia, né? Ninguém ia pegar a impressa. Pô, ela é o mesmo preço da impressa mais online, ou é um preço muito parecido, não vale a pena. O pessoal mais online. E 16 pessoas foram para apenas a assinatura online. Então, o que ele fez na sequência? Ele pegou e refez o estudo com outros 100 alunos, tirando a opção da assinatura impressa. Ao invés de 3 opções, agora ele colocou apenas 2 opções para os 100 alunos escolherem. Eu tenho apenas assinatura online versus assinatura impressa mais online. Lembra que aqui, na primeira pesquisa, eu tive 16 no online e 84 no impressa mais online? Aqui está replicado, está repetindo. Só que agora eu vou ver como é que vai ficar essa pesquisa com 100 alunos da MIT, oferecendo apenas assinatura online versus a impressa mais online com o mesmo preço que foi oferecido anteriormente. Como será que essas pessoas responderam? Pessoal, há uma inversão da curva de respostas dos alunos. 68 pessoas escolheram a assinatura online de $59. Apenas 32 pessoas pegaram a impressa mais online. De online, a gente foi de 16 para 68. Antes eu tinha 84 no online mais impressa e agora eu só tenho 32. Há uma total inversão no padrão de escolha do entrevistado, né? do pesquisado, do estudante lá do MIT. Isso aqui, como é que se explica? Por que acontece isso? Porque o nosso cérebro, ele tende a comparar, quando você coloca 2 iguais, 2 similares, o seu cérebro foca nos 2 similares de modo a tentar entender o que um é melhor que o outro, qual dos 2 é o mais interessante. Quando você coloca 2 opostos, uma coisa muito diferente da outra, como foi o caso da segunda, online ou apenas impressa, o seu cérebro raciocina de que é muito mais interessante fazer assinatura online, é mais barata, eu vou economizar. Só que quando você coloca para ele 3 opções, sendo 2 de ticket mais alto, muito semelhante entre si, isso chama a atenção do cara, é uma resposta no-brainer, é algo intuitivo, é algo que ele não raciocina para fazer, é algo que o cérebro dele faz intuitivamente. Isso desvia completamente o foco do produto que eu não quero vender para o produto que eu quero vender, que tem um ticket mais alto. Deu para entender? Isso aqui, a primeira vez que eu vi, foi chocante. Assim, tipo, falei, cara, isso aqui é genial. Mas como é que eu poderia aplicar isso no consultório? Por exemplo, se eu fizer o que ele fez na segunda etapa da pesquisa, se eu colocar para ele no meu orçamento 2 opções, um aparelho estético, no caso o Smart Aligner, e um aparelho não estético, um aparelho fixo, e falar para ele que custa 8.000 ou 12 de 670 e o aparelho fixo custa 3.600, 24 de 150, vai acontecer a mesmíssima coisa que aconteceu naquela pesquisa. As pessoas vão escolher o aparelho fixo, porque o cérebro delas vai falar, nossa, a diferença de preço é grande, eu vou economizar, é mais interessante para mim fazer o tratamento de aparelho fixo. Porém, se você aplicar o efeito do Dan Ariely na sua precificação, você coloca 2 opções de aparelho estético para o seu cliente. Então, ele tem um fixo estético de safira e um estético Smart Aligner, por exemplo, um estético alinhador, com preços aproximados entre eles.
e deixa o aparelho fixo lá de escanteio. O que acontece com o seu cérebro? Você querendo ou não, o seu cérebro começa a funcionar incansavelmente de modo a analisar as duas opções que são semelhantes entre si, de modo a ver qual é a mais econômica, qual é a mais interessante, qual é a que vale mais a pena. O seu cérebro vai deixar de lado a terceira opção. É assim que ele funciona. Tá bem, para mim não é assim. Tá bom, você é 1%. Para os outros 99% dos seus clientes, isso aqui vai funcionar, isso aqui vai fazer efeito. Deu para entender? Tranquilo? Alguém perguntou alguma coisa? Posso dar sequência? Não, Pedrinho, pode dar sequência, tá? Tranquilo. Isso aqui a gente acaba fazendo num consultório intuitivamente. Por exemplo, eu vim da área de implante. Então, eu falo sempre pro cara que eu posso fazer uma coroa metal free, ok? Eu posso fazer uma coroa metalocerâmica, que é estética também, e posso fazer uma coroa metálica. Então, eu coloco do lado dele metal free, metalocerâmica, deixo o cérebro dele pensando o que vale mais a pena para ele e eu descarto o tratamento com coroa metálica. Isso pode ser feito com infinitas áreas no consultório, né? Infinitas especialidades, infinitas formas de tratamento. Mas sugiro eu colocar em prática e, se não der efeito, eu pago um almoço para vocês aí. Ainda mais que se der certo, tem que pagar o meu, né? E agora, respondendo até o que a Samira tinha falado, a importância de um portfólio, né? Muito tempo eu não tive um portfólio lá no consultório. Eu não tinha os tratamentos, eu não tinha tratado ninguém com alinhador, até em as outras especialidades também. Então, assim, como é que eu mostrava para o paciente como funciona o negócio, explicar, despertar o gatilho mental da autoridade nele, me mostrar como uma autoridade naquele assunto para ele, de modo que ele confie naquilo que eu estou falando, de modo que ele veja valor naquela proposta que eu estou oferecendo a ele. Então, o que a Smart faz, pessoal? E o que eu fiz no meu consultório? Eu mandei um caso para setup. No caso, foi no meu próprio caso, e a ortodontista em questão é a que vos fala aí também. Então, o que a Smart manda para a gente? A Smart manda um relatório clínico. Ela manda o setup para a gente do caso. Então, o que eu fiz? Eu boto esse setup, eu recorto e colo ele num PowerPoint, assim como vocês estão vendo aqui. Eu fiz isso no consultório, eu fiz um PowerPointzinho, boto na minha TV, que eu tenho uma TVzinha lá que eu mostro os tratamentos para os pacientes, e eu colei só Ctrl+C, Ctrl+V. Se não souber fazer, me liga amanhã que eu mostro como é que faz. E de modo que você já tem uma apresentação de como funciona a mecânica de alinhadores, como é que funciona o planejamento, para passar para o seu paciente. Não precisa ser especificamente o dele, isso aqui você faz na primeira consulta. Eu te mando o meu portfólio, eu te mando o meu tratamento aqui para você mostrar para ele. A gente faz um para você com o seu nome aqui para você mostrar para ele. Então, vem uma série de informações sobre o tratamento. Então, ele vai ver, olha, como é que funciona o arco superior, o que a gente planejou para esse caso que eu vou te mostrar, o arco inferior, quais dentes que a gente vai movimentar, as orientações do caso, quantos alinhadores para cada arco. Você vai mostrar para ele que você, no software, você consegue ver exatamente quantos milímetros cada dente vai mexer, quantos graus cada dente vai girar, cada detalhezinho do tratamento especificamente feito para ele, gatilho de especificidade. Vai mostrar para ele o relatório de desgaste interproximal, onde vem a táxima, onde não vem. Vai mostrar para ele as imagens do planejamento virtual, onde vai ter a táxima, onde não vai, serve cada táxima, o botão. Veja que nesse caso aqui, no meu caso, tinha botão para elástico intermaxilar. Vai mostrar as imagens do caso, como é a movimentação. Isso tudo com material que a Smart manda para você começar do zero, ok? Essa luzinha, só para quem não fez setup ainda com a gente, ela mostra a movimentação, a posição inicial versus a posição final planejada, tá? E também, você vai mostrar vídeo para ele. A gente te manda esse vídeo para você apresentar para o seu paciente. Não sei se vai passar aí por causa do Zoom. O Zoom é meio bugado com o vídeo, né? Às vezes dá um delay, né? Deixa eu ver se vai rodar aqui.
Não está rodando, né? Enfim. Eu posso mostrar coisa aqui na máquina mesmo. Esse vídeo, acho que todo mundo já viu o vídeo de movimentação, né? O setup, o vídeo da movimentação ortodôntica simulando a movimentação do tratamento. E também a parte da caixa, né? A gente tem esse kit, pessoal, para você mostrar para o seu paciente, para ele materializar o que você está falando para ele. Isso aqui a gente manda para vocês, a gente vende isso aqui a preço de custo, ou você ganha quando você faz o primeiro caso, tá? Então, você tem um alinhador para mostrar para ele, ele pega naquilo, ele materializa aquela tecnologia toda que você mostrou para ele materializa fisicamente, ele pega, ele toca, você mostra para ele como funciona. Isso aqui gera impacto para o seu paciente, mostra que isso faz parte do seu dia a dia, que você sabe o que você está fazendo, que isso é algo normal para você. Isso aqui vai se comunicar diretamente com o paciente. Novamente, isso aqui tudo, para quem não sabe como começar, para quem não tem um portfólio, a Smart manda para você. Você só vai ter o trabalho de colocar num PowerPointzinho para mostrar para o seu paciente na TVzinha ou no próprio notebook, na tela do seu computador, e mostrar para ele a caixa, para ele ver como é bonito, o acabamento, o alinhador, para ele materializar aquela tecnologia que ele vê, que te levou até o consultório. Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o vídeo, Bela, rapidinho, só porque de repente tem gente que ainda não... Claro. Eu ia sugerir também qualquer coisa a gente postar no grupo, no Smart Align News. Deixa eu ver se eu acho aqui. A minha área de trabalho está compartilhada agora? Não. Já tem um pessoal falando aqui que quer. Eu vou fazer o seguinte, provavelmente todas vocês devem estar no grupo Smart Aligner News, mas eu também vou botar o telefone aqui da pessoa lá na Smart responsável por esses kits. Então, amanhã mesmo você já pode entrar em contato aí, e solicitar o de vocês. Beleza, deixa eu voltar aqui, deixa eu tentar compartilhar de novo. Beleza, vamos seguir. Tá compartilhado agora? Tá. E uma das perguntas que a gente mais escuta, né? Quantos alinhadores, né? Como eu vou cobrar? Como eu vou saber quantos alinhadores o meu caso vai precisar para eu saber quanto eu vou cobrar desse camarada? Como é que eu vou saber isso? Então, pessoal, a gente tem duas opções. A primeira opção é o setup. O que é isso? É o planejamento virtual para quem não teve a oportunidade de fazer ainda. O que eu preciso? Eu preciso mandar as fotos do caso, as fotos do protocolo ortodôntico, o escaneamento intraoral e o formulário preenchido no site. Então, a Smart, ela tem 5 dias úteis para te mandar aquele planejamento que eu acabei de mostrar para vocês. Vai uma apresentação que você vai usar para mostrar para o paciente, vai os vídeos de movimentação, e você vai mostrar exatamente para o paciente quantos alinhadores você vai precisar, e como você já sabe exatamente quantos alinhadores são, você já sabe mais ou menos quanto você vai cobrar do paciente. Tá? Essa é a primeira opção. Só que essa primeira opção, ela gera um custo para você, caso você não feche o tratamento com a Smart. Se em 30 dias você não fechar o tratamento com a Smart, se você não enviar esse caso para a gente fazer os alinhadores, a empresa cobra R$300 para esse planejamento. Não quero me comprometer, não vou cobrar R$300 da consulta do paciente, que eu não estou cobrando a consulta, porque eu quero atrair mais gente, eu quero tentar começar uma clientela de alinhadores, eu não quero me comprometer com R$300. Então, a Smart tem um serviço que eu acho que, até onde eu sei, só a Smart faz isso. Que é a prévia. O que é isso? Você vai mandar as fotos do caso. Assim, pode ser foto com celular? Pode, mas dá uma caprichada, porque o time de ortodontia precisa enxergar o que está acontecendo, tá? Tenta imitar a documentação ortodôntica aí com o celular. A identificação do paciente,
e o seu celular de contato e o que você queria com aquele tratamento. Se você queria tratar uma oclusão, você queria só fechar um diastema, enfim, falar o que você quer com aquele caso. Então, esse e-mail é tratado pela equipe de planejadores da Isabela lá na Smart. 10 ou 12 planejadores, eu não estou totalmente por dentro lá do time de aligner, mas isso cai lá para o pessoal para eles analisarem. Em 48 horas úteis, eles vão te responder o e-mail falando quantos alinhadores ou qual pacote eles acreditam que aquele caso vai resolver, baseado na experiência que eles têm de ficar lá o dia inteiro fazendo isso. Então, assim, vai ser um palpite, vai ser uma aproximação com altíssima chance de acerto, porque eles fazem isso todo dia, o dia inteiro. Então, eles têm muita experiência nesse sentido. Então, você tem essa opção que você manda para o nosso e-mail, tá aí o suporte@smartaligner.com.br, e em 48 horas a equipe da Isabela te responde: olha, doutora Vanessa, esse seu caso, eu acho que um pacote de 24 alinhadores atende bem. Então, você já tem uma prévia, você já sabe quanto você vai cobrar do seu paciente em cima dessa ferramenta. E, Pedro, eu ia até só complementar, na verdade, é que a gente normalmente responde com um prazo menor, né? Então, no final do dia, às vezes no mesmo período do dia a gente já responde, a gente tenta responder o quanto antes, e aí vai ser exatamente como o Pedro falou, a gente vai dar uma estimativa de qual pacote você provavelmente vai sugerir para o paciente, né? Então, você consegue fazer o seu cálculo de investimento, né? O cálculo de cobrança do paciente em relação a esse pacote que o tratamento vai se encaixar. Muitas pessoas perguntam, Isabela, mas pode alterar? A quantidade exata a gente só vai saber depois do planejamento virtual, mas a gente consegue dar uma boa estimativa. Por exemplo, a gente sugere um pacote de 24, pode ser que planeje 22, planeje 20, mas vai ficar muito próximo do que a gente sugeriu ali. O que eu faço, às vezes, por exemplo, eles falam, eu uso isso no meu consultório, né? Eu não sou ortodontista, eu vim de implante. Assim, com a experiência eu já bato o olho, eu até sei mais ou menos, assim, para onde é que vai rodar o baralho, né? Mas eu mando os meus casos para o e-mail de suporte e ela fala assim, Pedro, vai num pacote de 24, que se resolver com o de 18, você fica com uma margem. Eu ainda precifico para o meu cliente em cima do de 24, e se na hora do setup me apresentarem 18 alinhadores, eu uso essa diferença de desconto para ele fechar na hora. Lembra da história de que eu falei de não deixar o cara sair do consultório sem você tentar vender o tratamento no dia? Eu uso essa diferença de valor do pacote que eu botei uma gordurinha em cima para ficar tranquilo na hora do setup, eu dou de desconto para o cara fechar o tratamento ali naquele dia. Então, pessoal, a gente tem essas duas opções. Isso aqui, assim, eu não estou totalmente por dentro porque eu voltei a trabalhar full time com implante na Smart. Mas eu acho que nenhuma empresa faz isso aqui pelo dentista. Pelo que eu sei, eu acho que só a Smart faz isso. Tá? Se alguém já usou a ferramenta, comenta aí no chat, por favor, fala como é que é o retorno, se foi legal, se não foi, para o pessoal ver que realmente funciona, que é um serviço bem bacana que a gente investe, né? Porque não é barato, né? Ter gente para responder isso em no máximo 48 horas, analisando cada caso que vocês mandam, mas muito nesse projeto aqui. Isso aqui é uma das ações mais valorosas que a gente tem lá dentro. E agora eu vou falar um pouquinho da nossa tabela propriamente dita, de como a gente pode fazer as melhores escolhas dentro dela. Está bem centralizado aí, não está, Bela? Porque aqui eu superdimensionei. Mas está centralizado, né, os valores? Eu acho que sim. Só falar um detalhe, Pedro, essa prévia é sem custo, tá, pessoal? Não tem custo para vocês. Eu não falei o principal, né? De graça, pessoal. Não tem custo. O custo que a gente tem é a parceria com vocês. Então, a gente faz isso sem cobrar. Então, é muito bacana. O máximo que você vai ter é uma mensagem lá do pessoal do atendimento perguntando se você vai fechar o caso ou não vai. Esse é o custo, tá? Para ter um especialista em planejamento digital dando uma consultoria para você de quantos alinhadores o seu caso vai precisar. É muito, muito bacana. Falando da nossa tabela propriamente dita, como é que ela está estruturada hoje? A gente tem um pacote de 6 alinhadores, 12, 18, 30 e tem um full. Para todos os pacotes, na tentativa de trazer um pouquinho de tranquilidade, que era uma queixa que a gente tinha, que é muito comum na mecânica de alinhadores, os tratamentos precisarem de refinamento. Independente do sistema de alinhador que você está usando, seja o meu ou seja da concorrente,
é muito comum na mecânica de alinhadores a necessidade de refinamento. A gente estima, eu, assim, posso até estar errando o número, mas acho que 30% dos casos é uma boa aproximação. É algo muito normal de acontecer. Então, a gente já, na estrutura da tabela, tentou colocar alinhador em todos de refinamento, alinhadores extras de refinamento em todos os pacotes. Então, a partir do pacote 6 alinhadores, você já vai ter mais 3 alinhadores de refinamento. Para quê? Para tentar acabar com aquela dor ou diminuir aquela dor, de quando terminar o você precisar fazer uma nova cobrança do paciente, cobrar um adicional para o refinamento. Então, a gente colocou dentro de cada pacotinho desse já uma quantidade de alinhadores que, pela média do nosso histórico, é o que os tratamentos pedem. Para quê? Para você fazer o refinamento do seu paciente sem precisar de nenhum investimento adicional. Deu para entender como é que funciona? Então, por exemplo, supondo que o seu caso deu 10 alinhadores. Eu não tenho pacote de 10 alinhadores. Então, você tem duas opções. Ou você migra para o pacote de 12 e fica com 2 alinhadores para o tratamento e mais 4 de refinamento extra, ou você pede um pacote de 6 e pede para adicionar mais 4 avulsos. Deu para entender como é que funciona a matemática? Você tem que ver aqui o que você acha que vai ser mais econômico para você, mais interessante para você. Eu sempre tendo, e não é porque eu trabalho na empresa, porque eu acho realmente mais interessante trazer para o pacote de cima. Por quê? Porque eu posso pedir, caso meu paciente perca o alinhador, eu peço uma replastificação, eu posso pedir para contenção, para quando eu terminar o tratamento, eu posso usar pro refinamento do meu paciente, se aquele canino não girou tudo o que precisava, se aquele lateralzinho não chegou no ponto que eu queria. Então, eu fico tranquilo para trabalhar com refinamento incluso no pacote. Deu para entender? Isso. E esses alinhadores para refinamento, Pedro, é bom lembrar também que eles não são pro pacote. Por exemplo, eu não tenho um pacote de 9 alinhadores. Eu vou usar esses 3 para um refinamento, não nessa etapa inicial. Na etapa inicial vai incluir exatamente 6, 12, 18, 24. Exatamente. E a gente tem uma pergunta aqui no chat. Quanto tempo são? Por exemplo, 10 alinhadores vão ser quantos meses de tratamento? Isso depende, né? Então, na verdade, esses 10 alinhadores, se eles forem em um arco, trocando a cada 15 dias, eles vão ser 5 meses de tratamento. Tá? O que às vezes acontece, não necessariamente a gente vai ter alinhadores, por exemplo, 18 em cada arco, 12 em cada arco. A gente pode ter essa mesma quantidade dividida em 2 arcos. Então, para 10, eu posso ter 8 em um arco, 2 em outro, eu posso ter 5 alinhadores em cada. Então, isso vai diferir, a gente vai variar na quantidade de movimentação. Bacana. Só explicando também como é que funciona o pacote full. Isabela, me corrija se eu estiver errado. A gente tem uma quantidade ilimitada para a primeira remessa de tratamento. Vamos supor, uma situação esdrúxula. O seu tratamento pediu 70 alinhadores. A gente fez o planejamento e o seu tratamento pediu 70 alinhadores na primeira fase. Você vai ter 70 alinhadores, ponto. Ok? Aí, vamos supor que o seu paciente não utilizou nem o primeiro alinhador. E a gente foi para o refinamento precisando de mais 70 alinhadores. Então, no pacote full, você também vai ter os 70 alinhadores. Deu para entender a ideia da coisa? Não são infinitos refinamentos. Não, eu vou te dar um refinamento de quantos alinhadores o seu paciente precisar. Ok? Setup virtual, aqui a gente coloca na tabela, mas é aquilo, se você enviar o caso para a Smart, não é cobrado, ok? Só é cobrado caso você peça o planejamento e não feche o caso com a gente, aí é cobrado esse valor. E tanto a retenção, a contenção, né, que a gente chama de retainer, os extras, se o paciente perder, replastificações, enfim, a gente está cobrando hoje R$120. Então aqui, pessoal, peço que vocês sempre façam escolhas racionais. Se você tiver uma dúvida, está em dúvida entre um pacote e outro, vai no de cima que você trabalha tranquilo e a diferença não é tão grande. Transfere esse custo para o paciente, você não precisa diminuir a sua margem em função disso. Transfere esse custo para o paciente. Acho que alguém levantou a mão aí. Pode... A Raquel. Raquel, se você quiser falar, deixa eu destravar o microfone. Deixa eu... Raquel? Qualquer coisa, pode escrever aqui no chat. Pode ter sido sem querer também. Pode ter sido sem querer.
A Silvia perguntou sobre o alicate de detalhamento. Eu vou deixar você terminar sobre essa tabela e depois eu falo isso, sobre o alicate. Tá. Mas é isso, com a tabela você já pode tocar. Com relação à tabela, era isso que eu queria falar. Tá. O alicate, realmente, Silvia, tem muita gente que pergunta. O alicate, ele até estava em alguns slides que o Pedro mostrou. Ele ilustrou com essa foto da ativação do alinhador. E na verdade, a gente não indica ele como rotina, né? Então, por exemplo, para usar o sistema Smart Align, você tem que ter um alicate de detalhamento, igual a gente tem sistemas, por exemplo, como o E6, algum outro sistema que ele vai funcionar com a ativação do alicate. O Smart Aligner não. Na verdade, o alicate ele vai te ajudar em algumas movimentações que podem não acontecer totalmente. Então, por exemplo, você instala o alinhador. Depois de 15 dias, o paciente volta e você diz que talvez um desgaste não tenha sido feito, ou o dente não tinha espaço para movimentar e esse dente não movimentou. E aí, você, ao invés de evoluir esse alinhador, você vai usar o alinhador que ele estava por mais um tempo. Só o que muitas vezes acontece? O dente pode não ter movimentado, mas o alinhador ele vai estar frouxo. É como se fosse um sapato novo que a gente compra, que ele vai lacear, né? Ele vai ceder, ele vai acostumar, e aí você precisa exercer uma força a mais no alinhador. Eu gosto muito da analogia, por exemplo, quando a gente faz um aparelho fixo. O que a gente faz no aparelho fixo quando o dente não está movimentando como a gente gostaria? A gente faz uma dobra, a gente vai ativar o fio. No alinhador a gente não tem essa possibilidade. A gente vai ter o alicate de ativação, que ele vai exercer uma força a mais ali. E talvez vai ter a mesma função dessa dobra, a função de ativação desse alinhador, tá? Às vezes não precisa utilizar, às vezes você tem tratamentos que você não vai precisar utilizar o alicate, mas em alguns casos ele pode ser muito útil. O que eu falo é que é importante ter no consultório, caso você precise ter um alicate à mão. E a Vanusa também perguntou quanto tempo ele volta no consultório e quantos alinhadores a gente entrega, né? Essa é uma dúvida também muito comum. Isso varia, né? Então, por exemplo, o meu protocolo é que o paciente vá no consultório uma vez por mês. Eu gosto de trocar alinhador a cada 15 dias, eu não estou usando um protocolo de 10, de 7, meu protocolo é 15 dias. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente atendeu o paciente a cada 15 dias, a gente ocupar esse espaço na agenda, que também não é só o deslocamento do paciente, né? É um espaço na agenda a cada 15 dias para eu trocar esse alinhador no consultório. Eu atendo ele uma vez por mês, e aí eu entrego para ele o alinhador para ele trocar em casa depois de 15 dias. Então, eu marco com ele, eu escrevo na embalagem do alinhador, eu falo, olha, esse daqui você vai trocar, hoje é dia 17, você vai trocar no dia 2 de outubro, tá? E aí ele anota no celular, numa agenda, para ele lembrar de trocar, e é assim que normalmente eu faço. Eu marco essa consulta a cada mês e ele troca a cada 15 dias em casa. Bacana. Até uma dica, assim, que de repente, para quem está começando, inseguro, talvez valha a pena consultar a cada 15 dias para ir checando a questão dos desgastes interproximais, os pontos de contato, né, Bela? Às vezes, para quem está começando, vale a pena. Assim, normalmente esses desgastes, como é que funciona, né? O Pedro falou aí do relatório de desgaste que normalmente vem. Esse desgaste, normalmente, a gente não recomenda fazer tudo de uma vez só, né? Até mesmo porque esses desgastes eles podem ser superestimados. Saiu até um trabalho recente que mostrou que na maioria das movimentações com alinhador a gente desgasta menos do que o software sinaliza, então ainda não existe uma precisão muito grande em relação a isso. E aí, a cada consulta, isso é importante, a gente vai checar pontos de contato. Será que eu devo desgastar? Será que eu não devo desgastar? E aí a gente vai acompanhar com o fio dental. Tem um dente que ele está apinhado, que ele ainda está girovertido, não tem espaço para ele alinhar, eu vou ter que dar esse espaço para esse dente alinhar. É muito diferente do aparelho fixo, que a gente vai passar um fio e se não tiver espaço, esse arco vai expandir, esses dentes vão ir para frente. Um alinhador não, ele está encapsulado com a placa e se ele não tiver espaço, ele não vai movimentar. Por isso da importância de entender a mecânica ali envolvida, o que está acontecendo, para onde aquele dente precisa ir, né? É importante, assim, nenhum sistema de alinhador trabalha sozinho, né? Quem faz toda a diferença é o profissional. Então, pessoal, o penúltimo assunto que eu trouxe para você é método de cobrança. Como a gente pode cobrar isso do paciente? E eu confio, eu acredito, para consultório, que eu acredito que seja a maioria
das pessoas aqui presentes hoje não devem ser franqueados, não devem ser clínicas de rua, talvez alguém, mas acho que a grande maioria não. Eu acredito nesses dois formatos. A primeira opção, talvez seja mais clássica para hoje, é o que a gente chama de pacote fechado. O que é isso? Você vai vender o tratamento como um todo. Você não vai vender mensalidades, você não vai estar vendendo parcelas. Você vai apresentar o valor do tratamento e vai dividir para ele em X vezes. Então, nessas simulações que eu fiz aqui, veja bem, não estou falando que isso é o valor que ninguém tem que cobrar, tá? É uma projeção que eu fiz na época que eu estava começando a vender alinhador no consultório, que eu fiz para me orientar, tá legal? Então, por exemplo, um pacote de até 12, às vezes eu posso aplicar isso no de 8, no de 6, mas que custa 1.680, que eu pago na Smart, se eu cobrar 5.000, eu vou fazer uma proposta para ele de 12 vezes de 416, idealmente no cartão de crédito. Dependendo da taxa de cartão de crédito que eu tenho, eu preciso reprecificar isso, né? Às vezes, se você tiver um contrato ruim com uma empresa ruim, os juros é muito alto, né? Você dinheiro para antecipar, ok? Então, por exemplo, no cenário de 24 alinhadores, que custa 2.280, eu vou oferecer para ele uma proposta de 12 vezes de 566. É diferente, pessoal, quando você... Isso é um efeito, você querendo ou não, funciona. Por que as empresas nunca falam o preço cheio dos produtos? Porque elas sempre tentam vender em 10 vezes de tanto, 12 vezes de tanto, 3 vezes de tanto. Porque você não impacta tanto o paciente com a primeira percepção de valor. Se você falar primeiro que custa 5.000, causa um impacto. Se você falar para ele que custa 12 de 416, é outro impacto. Tá? Isso aqui funciona, pessoal. Não é à toa que todas as empresas, varejo e comércio, todo mundo trabalha dessa forma. Então, quero que você também enxergue isso para trabalhar assim no consultório. O cenário ideal para essa modalidade de cobrança é ser feito em cartão de crédito. Por quê? Porque tem risco, você não tem inadimplência. Você não precisa ficar cobrando o paciente. Seu secretário não precisa ficar vendo quem pagou, quem não pagou. Se não vier, se não pagar, não vem. Nada disso. O camarada pagou o tratamento de uma vez só. Acabou. Foi no cartão, já era, não tem volta. Outra coisa que você tem que ficar atenta nesse tipo de cobrança de pacote é com aquele lance que a gente conversou lá atrás da ancoragem de preço. O valor do alinhador, comparado com o aparelho fixo estético, não pode destoar muito, pessoal. Senão você vai estar fazendo o cérebro dele raciocinar contra o alinhador, que não é o que você quer. Você quer que o cérebro dele funcione sempre a favor do fechamento com o alinhador. Tenham sempre isso em mente. Um paradigma para a gente, mas que essa modalidade de cobrança trata dele, é a dissociação entre tratamento e pagamento. Isso em implante é muito comum. O camarada vai fazer, por exemplo, a parte cirúrgica, ele paga a cirúrgica. Vai fazer a prótese, paga a prótese. Na ortodontia, o camarada vai pagar a mensalidade. Pagando. Não. O pagamento é uma coisa, o tratamento é outra, pessoal. A gente tem que quebrar esse paradigma, conseguir fazer essa dissociação. Você vai me pagar em 6 vezes um tratamento que vai durar 2 anos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você compra uma geladeira, você não vai usar ela por quantas parcelas você vai ter. Não, são coisas diferentes. A gente tem que levar isso para a nossa rotina no consultório. Beleza? E a segunda opção, que eu considero extremamente viável, é o que a gente chama de misto. O que é o misto? É uma entrada, normalmente pareada com o seu investimento inicial, com os alinhadores, e o restante parcelado no cartão de crédito, em 6 ou em 12 vezes. Então, por exemplo, na simulação do quadro anterior, o que eu fiz? Eu fiz a simulação do Smart Aligner 12, cobrando R$5.000. Então, eu coloquei 1.680 de entrada, mais de 12 vezes de 276. Qual é a vantagem disso, pessoal? Não preciso que o paciente tenha tanto limite no cartão de crédito. Eu posso abrir possibilidade para outras modalidades. Boleto, cheque, talvez até mensalidade. Eu abro um leque de opções para quem não vai ter limite para mim fazer essa compra nesse valor total. Deu para entender a ideia? Então, o que eu faço? Na entrada, eu peço o valor que contempla os meus honorários e o pacote de alinhadores, por exemplo. Por quê? Porque se esse paciente sumir amanhã, eu não tive R$1 de prejuízo. Deu para entender a ideia?
Se o paciente desistir do tratamento, o que é altamente inviável, porque você fica com as placas, né? O paciente não fica com as placas, o dentista fica com as placas, com os alinhadores. Se o paciente sumir amanhã, você não teve R$1 sequer de prejuízo. Então, essa modalidade é a segunda que eu acredito ser viável para o consultório de vocês. Na minha realidade, quando eu vejo que o camarada ele tem uma condição mais favorecida, que eu acho que ele vai ter limite no cartão de crédito, eu apresento a primeira. Quando eu não tenho certeza, eu entro com essa segunda opção primeiro e eu deixo a do cartão de crédito sozinho como segunda opção. Mas aqui você vai sentir o teu paciente, né? Você vai sentir o teu cliente lá, o seu público, o seu ponto. Isso aqui você vai manipulando de modo a ver o que você acha que vai mais se encaixar para aquele arquétipo que está de frente para você e para o público médico que você tem lá na tua clínica. Vantagens dessa modalidade é o que eu já tinha falado. Nem todo mundo vai ter cartão de crédito no limite para isso. Então, talvez fazendo isso, antecipando o risco, você já recebe de cara um pagamento que elimina o seu risco dessa operação, você consegue abrir para outras possibilidades. Não vai ter prejuízo de nenhuma forma. Beleza? Tranquilinho? E por último, pessoal, eu trouxe algumas técnicas de fechamento que, na verdade, é como passar o preço. Isso aqui talvez seja a maior dificuldade ali que o dentista tem na hora de... Eu demorei anos para conseguir passar um orçamento sem ficar nervoso, falar de dinheiro com o cliente sem achar isso ruim, sem precisar pedir para minha secretária fazer. E essa é a parte mais importante, né? Se você parar para raciocinar, se a tua secretária não for um fenômeno de venda, não faz sentido nenhum não ser você a fazer isso no consultório. Essa é a parte mais importante do que o tratamento, é você fechar. A gente precisa de dinheiro para pagar a conta. Então, essa venda é o passo mais importante de toda a consulta, do início ao fim do tratamento do paciente. Então, por que delegar isso? Por que não procurar a melhor pessoa da minha equipe possível para fazer isso? Porque às vezes pode ser eu, às vezes pode ser uma pessoa que tenha facilidade para isso. É importante você ter isso em mente, saber identificar o potencial e trabalhar isso, né? Ver técnicas em cima que trabalhem isso. Então, por exemplo, eu trouxe algumas, acho que eu trouxe 5 ou 6. Eu uso 3 aqui no meu dia a dia e vou falar para vocês. A primeira delas, pessoal, é o que se chama de fechamento em silêncio. Como é que isso funciona? Depois que você mostrou o portfólio que a Smart construiu contigo, depois que você explicou tudo, depois que ele materializou o alinhador na mão, etc., você vai chegar para falar dos valores, para falar dos honorários. Você vai escrever a proposta no papel ou no computador, vai imprimir ou vai verbalizar, vai apresentar os valores para o seu paciente e você vai ficar em silêncio. Vai se manter uma postura, olhando nos olhos do paciente, do cliente, vai passar o valor e vai aguardar a reação dele. Cara, isso aqui, se ninguém nunca fez, faça amanhã no consultório. Só tem 2 opções aqui. Por mais tempo que demore, por mais tempo que fique um silêncio constrangedor, isso aqui não funciona. Ou seu paciente vai responder falando, beleza, vamos fazer. Ou ele vai responder com objeção. Mas você parcela? Mas pagando à vista tem desconto? No momento em que ele apresentar a objeção, pode ser rápido, pode ser em 2 minutos. A partir do momento que ele apresenta a objeção, você vai lá e ataca ela. Ah, mas dá para ser parcelado? Aí você vai falar das modalidades de parcelamento, vai falar que você facilita para ele, etc. Mas assim, passe o preço e fique quieto, fique em silêncio, espere a reação dele. Ele vai falar alguma coisa, ou ele vai fechar, ele vai falar beleza, ou você vai atacar a objeção que ele vai apresentar. Se ninguém nunca fez isso aqui, faz amanhã e me conta no WhatsApp como é que foi, porque é fantástico. Isso aqui transforma a vida. Beleza? Ficou claro como funciona? A segunda opção, que eu gosto muito, principalmente quando eu estou negociando com outras empresas, aqui lá na Smart eu faço direto. Eu não apresento para ele uma proposta em definitivo. Eu vou no mundo de suposições. Eu falo assim para ele, supondo que o seu tratamento fique em 10 vezes R$600, o que você acha? E vai vendo as reações dele. Ele pode achar barato, ele pode achar caro.
você vai fazendo suposições, mas sem apresentar uma proposta em definitivo. Tá? Vai além. Supondo que a gente feche esse tratamento hoje nessa condição que eu te apresentei, quando é que você poderia começar? Qual o dia da semana que fica melhor para você? Isso aí, pessoal, vai fazendo, vai tirando o foco dele, vai fazendo o cliente se envolver com o tratamento, ele vai começar a fazer suposições, já tal vai ficar melhor, eu não posso vir às quartas-feiras porque eu trabalho, e quando ele vê, ele já meio que já se comprometeu com o tratamento. Como eu disse lá atrás, as pessoas têm medo de dizer não, pessoal. Muita gente não sabe dizer não. Tenham sempre isso em mente. Então, após você falar para ele sobre essas suposições, falar para ele quando ele poderia começar, se o orçamento fosse assim, como ficaria, você encerra e fala para ele passar na sua secretária para ver quando ele poderia começar, se tem horário na agenda para aquele dia, etc. E lá, a sua secretária vai perguntar se ele quer fechar na hora. Bom, se você passar o cartão hoje, a gente fechar o tratamento hoje, eu tenho horário para você na semana que vem, dia tal, para fazer a documentação, para fazer o escaneamento, etc. Deu para entender? Essa aqui é bacana. Próximo. Fechamento de reversão. Como é que assim funciona? Depois que você passou tudo para ele, lembra da equação da venda. Você vai fazer a oferta e ele vai apresentar objeções. Muito difícil alguém falar sim de cara. Então, quando apresentar a primeira objeção dele, vamos supor, eu estou muito caro, é muito caro para mim. Você fala assim para ele, tá, se eu conseguir, quanto é que você quer pagar? Quanto é que você acha que pode pagar? 5 mil. Se eu conseguir 5 mil, a gente fecha agora? E deixa ele responder. Tipo assim, você vai atacar a objeção dele de tal forma que ele não tem como dizer não. Ele vai ficar constrangido de dizer não. Por exemplo, mas assim, 5 mil é muito dinheiro. Se eu parcelar em 10 de 500, a gente fecha? Fica bom para você? Então, assim, tenta sempre causar esse impacto no teu paciente, que isso funciona muito. Você vai deixar ele sem objeções, ele não tem mais por que falar não para você. E nunca se esqueça, você tem que sempre tentar fechar na própria consulta, no próprio momento da consulta. Se você não oferece a possibilidade dele pagar aquilo nesse mesmo dia, você está perdendo dinheiro. Se ele for para casa pensar, você perdeu todo o fator impulso. As pessoas compram, as pessoas fecham por impulso. E elas têm muita dificuldade de falar não. Principalmente presencialmente. No WhatsApp é mole. No WhatsApp a gente fala qualquer coisa. Agora, presencialmente não é assim que funciona. Caso ele apresente alguma outra objeção diferente, por exemplo, primeiro ele falou que era muito caro. Depois ele falou que acha que o tratamento é muito longo. Se ele começar a botar uma porção de empecilho, isso aí acontece todo dia com a gente no consultório. Se ele começar a botar muito empecilho, você tem que oferecer uma opção de tratamento mais barata para ele, porque esse orçamento não encaixou para ele. Ele não tem condição de pagar por aquilo. Deu para entender a ideia? Bacana? Fechamento na objeção. Como é que funciona esse? Quando ele fala assim, você fez a exposição, fez a oferta para ele, e ele fala assim, é muito caro. Então, você tem que atacar essa objeção como se fosse ela o motivo para que ele fechasse. Por exemplo, é muito caro. Mas é justamente porque é muito caro, porque é um tratamento de valor, que você deve fazer esse tratamento. Porque é isso que prova para você, que mostra a diferença entre algo bom, algo de excelência, um tratamento de ponta, com tecnologia avançada, para o mercado comum, que você vai encontrar aí na rua. É justamente por isso que você tem que fechar o tratamento. É isso que faz a diferença. É caro porque é o que há de melhor no mercado, é a tecnologia de ponta, é o que você merece. Você não merece nada além do melhor. Então, essa é uma técnica que ela ataca frontalmente a primeira objeção que o seu paciente deu. Deu para entender? Você concorda com ele, você vai falar para ele, não, eu concordo com você, é caro, mas é justamente porque é caro que é bom, é por isso que você tem que fazer, é o melhor para você. É a sua saúde aqui que a gente está falando. Deu para entender como é que funciona essa técnica? Bacaninha. Show, Pedrinho. Várias dicas bacanas. E isso aqui eu faço muito também, isso aqui causa muito impacto. Sempre que eu estou com uma paciente mais velha, ou um senhor ou uma senhora, por exemplo, eu falo assim, fulano, senhora fulano, doutor fulano, se fosse na minha mãe, eu faria esse tratamento aqui.
Se fosse no meu pai, se fosse no meu avô, eu faria esse tratamento aqui. Eu escolheria essa opção de tratamento aqui. Cara, isso causa impacto nas pessoas que vocês não imaginam, cara. Assim, isso é um caso de gente mais velha, mas, por exemplo, se for gente da mesma idade, numa idade parecida, você fala, se fosse na minha esposa, eu faria eu botaria isso aqui na boca da minha esposa. Se fosse no meu filho, eu colocaria isso aqui na boca do meu filho. Essa opção de tratamento aqui. Isso gera no cliente, no seu paciente, uma dificuldade imensa de criar objeções para a sua proposta. É uma proposta de autoridade muito grande. Como é que ele vai contestar algo que você está falando para ele que faria na sua esposa, que faria na sua mãe, na minha própria mãe? Como é que ele vai contestar isso? Como é que ele vai criar objeções para isso? Deu para entender como é que funciona? Essa aqui é fantástica. Eu uso rotineiramente, assim, até às vezes até combinado com outras. Eu faço muito suposição, falo, se a gente cobrar 8 mil, 10 mil, 12 mil, você acha como é que fica? Eu vejo como é que ele fala, eu percebo a reação dele e eu tento conduzir ele para o orçamento que eu quero. Então eu vou falar, poxa, se fosse na minha filha, se fosse na minha esposa, eu faria essa opção aqui, desse jeito aqui. Mas vê o que você acha, vê o que você quer e a gente vai estar aqui para chegar num acordo, para chegar num consenso. Não é? Outra coisa que eu falo muito não é por causa de valores que a gente não vai tratar. A gente vai te tratar, a gente vai dar um jeito. Bacana? Deu para entender? Eu acho que a última que eu separei é o que a gente chama de prós e contras. Isso aqui funciona bem para quem tem um perfil, um arquétipo analítico, um perfil mais racional. Mais ou menos da seguinte forma. Você pega o papel que a gente escreve, eu desenho muito para explicar tratamento, explicar o que a gente vai fazer. Eu gosto de desenhar, gosto de escrever. E eu faço uma barra de um lado e coloco os argumentos prós, os argumentos a favor daquele tratamento. Então eu vou falar que o tratamento é muito mais rápido, muito mais confortável, muito mais estético, é fácil de limpar, ele consegue comer o que ele quiser, que é a tecnologia mais avançada do planeta, que ele é removível, que está todo mundo usando, que está na moda, que a Anitta está fazendo propaganda, e que isso vai ficar atrelado à autoestima, e ninguém vai saber que ele está usando aparelho. Eu escrevo uma folha inteira. Aí faço uma barra, uma linha, e do outro lado eu pergunto, e aí, o que você acha que é o ponto negativo aqui dessa oferta que eu estou te fazendo? Do tratamento? É o quê? O preço? É a forma de pagamento? O que mais que você acha que é negativo? E ele vai ter um impacto visual ali de 500 itens a favor dele fazer aquela compra naquele momento, contra 3 falando que não vale a pena. Comunica com o límbico do paciente, pessoal, de um jeito assim, para o cara que é racional, ele começa a olhar aquilo e fala assim, porra, realmente vale a pena, tipo, eu acho que eu mereço isso. A balança pende muito, mexe muito com o intuitivo do cara, de modo a fazer ele fechar esse tratamento, fechar ele aceitar a proposta que você está fazendo para ele. Beleza? Então, para quem está perdido aí, não tem ideia de como é que passa o preço para paciente, tem dificuldade, tem aí uma meia dúzia de estratégias para vocês começarem a colocar em prática, ver o que você acha que se adapta melhor com a sua personalidade, né, com o seu público, para começar a colocar isso em prática aí no consultório de vocês. Então, pessoal, era isso que eu tinha separado para o bate-papo de hoje. Brigadão aí pela presença de todos. Acho que para ter ficado até essa hora aqui com a gente, numa quinta noite, com família, depois de trabalhar e tudo, já mostra o quão afim de fazer diferente vocês estão. Mostra o quão dispostos a ir além da média vocês estão. E eu quero que vocês contem com a Smart e com a gente. Assim, contem mesmo conosco. O que vocês precisarem, a gente está lá para fazer, para ajudar, para entregar. É a nossa missão. Assim, a nossa liderança prega muito o Customer Experience, o Customer Success, e, enfim, a gente faz tudo pensando se como a gente fosse cliente, como a gente gostaria de ser tratado. Acho que, resumindo, é isso. Todas as nossas ações são baseadas em, se fosse eu o cliente, como eu gostaria de ser tratado. Tá legal? Muito obrigado, pessoal. Se alguém precisar de material... Foi muito bom, Pedro. Acho que deu uma clareada até para a gente dar uma reciclada, né? De abordagens. A gente tem muita dúvida, né? Como a gente estava falando inicialmente, a gente não teve um treinamento para isso, não teve um treinamento para venda.
E aí a gente tem que trabalhar isso no dia a dia, né? E é diferente a gente ver uma aula de técnicas de vender um produto, né? Então, assim, mais do que vender, né? Formação de preço, como é que a gente faz. Normalmente eu dou algumas aulas de credenciamento e eu pergunto assim, vocês sabem quanto vocês lucram com cada tratamento? E é um, dois que levanta a mão. Ninguém nunca sabe qual é o real custo e o lucro que a gente tem. Então, isso é super importante. Eu nem quis trazer precificação, hora clínica, etc., porque eu acho que ia ficar muito maçante para o tempo que a gente tem. Mas esse é outro aspecto fundamental, né? As pessoas precisam saber quanto custa a hora de trabalho, né? Exato. Mas já deu para ter uma noção muito boa, assim, pelo menos para mim, de preço, de valor, prós e contras, abordagem de venda. Foi muito bacana. Algumas pessoas estão falando aqui, a gente pode enviar no grupo, Pedro, aquele vídeo que você queria mostrar. Essa aula a gente vai deixar ela disponível no YouTube, provavelmente. Vanusa, a gente deve ter outras aulas também, tá? Não sei se todos vocês já viram, a gente tem um campo na nossa área restrita do site, que é o Smart Academy. E lá tem várias aulas nossas, e no YouTube também, no nosso canal do YouTube, várias aulas sobre diversos assuntos. Então, várias aulas no Zoom, lives no Instagram que a gente postou lá. Por exemplo, vídeos de como colar Tátima, de como fazer desgaste interproximal. Então, a gente tem muito material já gravado também, caso vocês queiram ver. E a gente provavelmente vai fazer outras aulas dessa e a gente vai mandar notícias, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. Inclusive, além dos vídeos do Smart Academy, tem algumas aulas já no YouTube, né? Lá do Smart Aligner, né? Inclusive, aula de caso clínico. Eu lembro que teve uma do Camardela, que teve 7 casos clínicos. Sim. O Fábio também já teve aula com Capelós. Enfim, tem bastante material no YouTube também. Para quem quiser mergulhar um pouquinho mais aí, tá lá à disposição também gratuito, obviamente. Isso aí, gente. E qualquer dúvida também tem o grupo que vocês conseguem acessar a gente. Silvia, sobre os tipos de atátima. Tem uma aula só de colagem de atátimas. A gente explica um pouquinho sobre isso. Tem um módulo lá no Smart Academy. A gente tem alguns atátimas padrão para dependendo da movimentação, dependendo do dente. Tem um protocolo interno, sim. Mas se você quiser, a gente pode conversar também sobre isso. Eu acho que tem até uma no YouTube também falando de atátima, não tem? Acho que não lembro se foi a Nidre ou foi o Cavassone. Eu acho que tem uma também. Sim, acho que tem uma. Não. Mas se for um assunto que o pessoal achar interessante também, a gente traz algum ortodontista do time aí para falar especificamente disso, né? E é importante também a gente ressaltar para vocês que a gente tem um suporte que é bem bacana, né? Vocês viram aí sobre essa avaliação de viabilidade do caso. E tem ortodontista lá diariamente. Então, eu tô com dúvida de como colar tátima, eu tô com dúvida de desgaste, eu não entendi esse planejamento que foi enviado. Podem entrar em contato que a gente está à disposição de vocês. Então é isso, pessoal. Obrigadão aí, todo mundo. Falem lá no grupo de WhatsApp que vocês precisarem de material, a gente compartilha com vocês. Isso, gente. Muito bom. Obrigada pela atenção. Obrigada por ter permanecido aqui. E estamos à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Você encerra a gravação e fecha a sala, Bel.